Eleições 2022. Definição do palanque de Jair Bolsonaro causa reviravolta na corrida eleitoral em Brasília. Repórter Bruno Pinheiro. Em reunião no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, definiu hoje seu palanque no Distrito Federal, colocando fim a uma disputa entre aliados pelos cargos de governador e senador. Ficou decidido que o governador Ibanez Rocha irá tentar a reeleição com a deputada Flávia Arruda, do PL, ex-ministra da Secretaria de Governo, concorrendo ao Senado. O ex-governador José Roberto Arruda desistiu de disputar ao governo do estado e deve disputar a Câmara dos Deputados se estiver apto a concorrer. A ex-ministra Damares Alves retirou a sua candidatura ao Senado. Após a reunião, o governador Ibanez Rocha confirmou a definição durante uma entrevista coletiva aos jornalistas. E saímos com uma aliança consolidada, dependendo de pequenos ajustes que serão feitos no decorrer da semana, para que a gente possa todo mundo estar unidos em torno da nossa candidatura à cidade. Eu, candidato a governador, a Flávia, candidata a senadora. Devemos agradecer também a um recuo estratégico, um recuo muito bem pensado do governador Arruda, que está elegível e que se coloca na condição de deputado federal. A ministra Damares vai conversar com o seu partido ainda para saber a que cargo vai concorrer ou se vai concorrer a algum cargo. A ex-ministra Damares não compareceu na entrevista coletiva com a imprensa. A disputa dentro do grupo se embaralhou nos últimos dias depois que Arruda, marido de Flávia, teve a inelegibilidade suspensa pelo STJ em decisão da semana passada. Ele iria tentar concorrer ao governo, o que colocava uma contraposição a Ibanez, aliado de Bolsonaro aqui no Distrito Federal. Segundo Ibanez, o principal acordo na negociação foi o pedido de Bolsonaro a fim de caminhar juntos aqui na capital federal. O principal deles é exatamente o pedido que veio da presidência da República, do nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro, no sentido de que nós caminhássemos juntos aqui no Distrito Federal, até porque já caminhamos juntos dentro do governo. O Partido Liberal tem alguns cargos no nosso governo, temos ideais comuns, são várias propostas que foram colocadas no sentido do desenvolvimento da cidade, da infraestrutura, da melhoria, ampliação de várias questões que foram colocadas pelo governador Arruda. José Roberto Arruda ainda classificou como elegante a articulação de Bolsonaro. Arruda diz achar mais conveniente a disputa a deputado federal neste momento. O presidente Bolsonaro, de uma forma muito elegante, considerou que a unificação do nosso campo político seria importante. E dentro dessa linha, o governador Ibanez se comprometeu a apoiar o presidente aqui em Brasília, e com isso as candidaturas naturais são a reeleição do governador Ibanez e a candidatura da Flávia ao Senado. E como eu estou voltando para a vida pública, eu venho com muita humildade e vou disputar, se for possível, uma cadeira na Câmara Federal. Amanda Klein, o que destaca dessas movimentações com relação ao apoio do presidente Bolsonaro? Bom, primeiro a incoerência, né? Porque o José Roberto Arruda, é preciso lembrar, o marido aí da ex-ministra também, Flávia Arruda, envolvido naquele escândalo do Mensalão do DEM, em 2011. Ele era governador do Distrito Federal na ocasião. Agora, as pesquisas mostravam, uma recente pesquisa Quest, por exemplo, da semana passada, mostrava que se os dois participassem, disputassem o governo do Distrito Federal, tanto o atual governador Ibanez Rocha como o ex-José Roberto Arruda, eles estariam tecnicamente empatados e dividiriam palanques ali, dividiriam os bolsonaristas na capital federal. Então, o que fez o presidente Bolsonaro? Ele teve que negociar um armistício entre essas duas forças, por isso ele negociou a candidatura ao Senado da Flávia Arruda, até porque já havia esse condicionante, se a Flávia Arruda, se o José Roberto Arruda desistisse, a Flávia Arruda seria a candidata bolsonarista ao Senado e a Damares Alves teria que desistir. Então, para não dividir toda essa base bolsonarista, eles chegaram a esta equação que a reportagem mostrou no Distrito Federal. Ibanez concorre sozinho, né, entre os bolsonaristas, como candidato bolsonarista, dará palanque ao presidente Bolsonaro no Distrito Federal. Zé Roberto Arruda fica com a vaga para a candidatura a deputado federal, já que teve seus direitos políticos reabilitados pelo Superior Tribunal de Justiça, e Flávia Arruda será a única candidata bolsonarista ao Senado Federal,
Damares Alves desistiu, foi convencida a desistir e agora deve anunciar junto ao seu partido, Republicanos, a qual cargo concorrerá agora em 2022. Roberto Mota, essas movimentações e a volta de José Roberto Arruda, hein? Pois é, achei interessante a menção que a Amanda fez sobre o mensalão. Mensalão é aquele escândalo no qual os deputados recebiam uma mesadinha de 30 mil para votar com o governo do PT. Pelo que eu me lembro, um dos principais delatores do mensalão foi Marcos Valério. Marcos Valério, que recentemente fez novas e importantes revelações, inclusive sobre o envolvimento de facções criminosas na política, inclusive participação, né, teria havido participação de uma facção criminosa no assassinato de um prefeito eleito pelo PT que teria descoberto uma trama, mas parece que está proibido falar sobre isso, é parte do combate à desinformação, então eu não vou comentar nada.